Parece que eu estou aqui pedindo um socorro após faltar energia na minha casa? Parece, mas na verdade eu sou só uma CLT que só pode usufruir da noite para gravar os seus conteúdos. Então vamos começar o vídeo? Com certeza 90% da minha audiência aqui é para saber mais sobre a Faculdade Estácio, e para os amantes dessa instituição, depois de 3 meses, cá estamos nós retornando a esse assunto. Hoje estou aqui para falar das provas, simulados e avaliações da Estácio. Antes que me perguntem, eu estudo administração na modalidade EAD e estou atualmente no 4º período. Fiz uma grande análise aqui em todos os comentários de vocês e reuni as principais perguntas para responder, ok? Agora, sem mais enrolação, let's go, baby! Como na maioria das instituições, as provas da Estácio acontecem de 6 em 6 meses, a cada troca de período. E o mês é muito relativo para cada pessoa. Para quem começou em janeiro, obviamente, vai ser por volta de junho, o fim do período de avaliação. E para mim, que comecei em outubro, sempre é em outubro e em abril. Diferente do ensino fundamental e ensino médio, na faculdade, principalmente EAD, você não precisa necessariamente entrar em janeiro ou fevereiro. Você pode entrar assim que abrir uma nova turma. Eu entrei em outubro. Como saber a data das provas? Geralmente, a própria Estácio vai te sinalizar. Depois de você se matricular na Estácio, você vai ter acesso a um aplicativo que contém tudo o que você precisa. E toda vez que inicia alguma coisa, ele vai te mandar um lembretezinho, como esses daqui, informando que está acontecendo alguma coisa. Geralmente eles mandam um e-mail também, então falta de aviso não vai ser. Mas caso você ainda queira acompanhar por conta própria, que é muito importante, você tem acesso ao calendário acadêmico. Esse calendário está disponível dentro do aplicativo também. É só clicar lá e bonitinho, tem todas as datas de início e fim. Caso você não encontre o calendário, tiver alguma necessidade especial, você pode entrar em contato com alguém do polo, tá? Preferencialmente contato pelo WhatsApp da atendente do polo, tá? Você pode ir lá e pedir, e aí ela vai te auxiliar melhor nessa questão. Até quando posso fazer a prova? Para quem se matriculou em janeiro, por volta de março, eles já vão estar lançando os simulados. O meu já começou. Se você quiser, você já pode fazer em março, como também pode esperar para junho. Eu sempre espero para a última data, para o último mês de fato, porque eu terei mais tempo para estudar com calma. Não tem pressa. Você fazendo a prova dentro do prazo, tá tudo certo. As provas são presenciais ou virtuais. As duas. Depende da matéria e depende do período. No meu primeiro semestre, todas as matérias foram virtuais. A partir do segundo em diante, já começou a ser algumas presenciais e algumas virtuais. Como realizar as provas virtuais? Via aplicativo, na aba principal, você vai em disciplinas e avaliações e depois em avaliações digitais. Aí ele vai entrar o site do Sava Estácio, que é o site onde realiza as atividades e simulados. E lá vai aparecer todas as matérias, é só você clicar e iniciar a avaliação. Não tem estresse, é super simples. Essa avaliação virtual não é monitorada por um terceiro, tá? Você faz sozinho. Se você quiser filar, você fila, mas aí é você com você, porque futuramente você vai trabalhar. A não ser que você seja herdeiro, né? Aí, em todas as provas, tem 10 questões e 4 alternativas, de A a D. E é só de marca X, né? Como a gente fala popularmente. São respostas de múltipla escolha, não tem nada para escrever, pelo menos em administração. Em outras matérias pode ser que sim, que você tenha que escrever com as suas próprias palavras. Como marcar as provas presenciais? Nesse mesmo lugar que você chega nas provas virtuais, você também marca as presenciais. Só que quando você clicar na matéria, ao invés de ser direcionado para a prova, ele vai te direcionar para outro site, que é o CIA Estácio. E lá, no menu de opções, onde vai ter agendamentos e você marca o dia da sua prova presencial. Novamente falando, se tiver dificuldade, você também pode marcar diretamente com a atendente do seu polo.
Você pode marcar qualquer dia, de segunda a sábado. No sábado, na maioria dos polos, é até meio-dia só, mas funciona. E de 8 até as 5 da tarde. Alguns ainda estendem para noite, mas aí você tem que ver a particularidade do seu polo em específico. E você não precisa necessariamente fazer a prova só no polo que você se matriculou. Eu, por exemplo, achei que não ia precisar fazer prova presencial, então me matriculei em um polo que é muito longe da minha casa. Mas por sorte, eu descobri que tinha como fazer em um polo mais próximo, então eu faço aqui no mais próximo da minha casa mesmo, não tem problema. A única diferença é que é bom você falar com a atendente do seu polo e alinhar isso com ela, que a prova vai ser realizada em outro polo. Outro adendo também é que nem todas as atendentes sabem que isso pode funcionar, elas não têm muito conhecimento. Quando eu fui realizar minha prova no polo presencial pela primeira vez, a atendente desse polo não sabia que eu ia conseguir fazer lá. A gente basicamente tentou e deu certo, tá bom? Então, se acontecer de você marcar a prova em um polo que não seja o seu de matrícula, peça para tentar fazer, mesmo que ela não tenha conhecimento, que vai funcionar, vai dar certo. Todas as datas e horários estarão disponíveis? Então, pessoal, as provas presenciais é por hora agendada. Não vai ter hora necessariamente para todo mundo. No polo que eu faço a prova, tem 5 computadores, por exemplo. Se 5 pessoas marcam para fazer prova de 3 da tarde, já não vai sobrar para uma sexta pessoa, entendem? Então, eu indico que vocês marquem a prova presencial o quanto antes. Não precisa marcar para fazer no dia seguinte, pode marcar para fazer no mês seguinte, 2 meses depois, não tem problema. Mas marquem para vocês conseguirem fazer no dia que vocês desejam e não perder a vaga. Como é fazer a prova no presencial? Primeiro passo, fazer o agendamento ou pelo site CIA Estácio ou com uma atendente do seu polo. Daí, no dia escolhido e agendado, você vai para esse polo presencial. Chegando lá, você só avisa que vai fazer prova, isso já com o seu horário na cabeça, tá? Porque a atendente não é obrigada a adivinhar o seu horário. E se for em um polo diferente, ela não vai ter esse acesso. As provas são realizadas em um computador. Tem computadores no polo. Nada escrito à mão, a papel, nada medieval. Porém, a sua prova ela só é liberada exatamente no horário do agendamento. Então, se você chegar meia hora antes, você vai sentar sua bundinha lá na cadeira e vai esperar. Bateu a hora, 3 horas, hora de fazer a prova. Você vai entrar na sala, vai entrar no sistema, fazer o login e faz a prova. Depois você vai para casa. Se você tiver marcado mais de uma prova no mesmo dia, você faz a prova, sai, espera, dá o outro horário, tá? Não pode fazer tudo ao mesmo tempo, porque, como eu disse, cada prova é liberada no horário exato. Então, assim, marcou 5 provas no dia, de 1 às 6, você vai ficar lá de 1 às 6. A não ser que você marque no seu polo de fato. Se você marcar no polo que você se matriculou, a própria atendente, se ela tiver um bom coração, ela pode adiantar a sua prova, trocar o horário no sistema. Do contrário, você vai esperar assim como eu esperei. Eu sou dessas que marco 5 provas no mesmo dia, só para não ter que me deslocar várias vezes na semana. Para mim funciona, eu levo um lanchinho e fico por lá mesmo. Quanto tempo você tem para fazer a prova? Todas as provas têm um tempo máximo de 50 minutos. Pode terminar antes, mas não pode continuar fazendo após os 50 minutos. É uma prova só para todas as matérias? Não, pessoal, não é simulado do Enem. Todos os semestres têm basicamente 5 matérias. Alguns semestres vocês vão conseguir realizar até 6 matérias para quem deseja concluir a faculdade mais rápido. Então, sendo 5 matérias, serão 5 provas, cada um com seu assunto. Quais assuntos caem na prova? Literalmente o assunto do material didático. Mas não se preocupem que no geral é bem tranquilo, você não precisa se martelar de estudar, porque geralmente as perguntas são feitas de forma generalizada. Elas não se aprofundam muito, a não ser que a matéria desse semestre específico tenha um assunto mais reduzido, que acontece também. Mas aí geralmente são coisas muito objetivas de se assimilar, que se você não aprender é porque realmente você não estudou. A média para ser aprovado no semestre é 6, então é bem tranquilo. E você tem 3 chances para ser aprovado, então você precisa tirar pelo menos 2 em cada chance, o que é bem provável. Existem 4 avaliações. Tem um simulado,
que é basicamente uma atividade para você fixar o que você aprendeu em todo o conteúdo do semestre. Depois dele já vem a AV, que é a prova oficial. Você precisa tirar pelo menos 2 nessa prova. Se você tirar 6, você já passou de semestre. Você não vai conseguir realizar as provas à frente porque elas são de recuperação. Fez AV, tirou 6, passou. Mas se você tirar abaixo de 6, aí você vai ter liberado as provas de recuperação. Que aí vem a AVS, que é a primeira chance. E depois vem a NC, que é a chance da chance. Então, se você foi péssimo, tirou 2 na AV, tirou 2 na AVS, você ainda tem a NC. Por isso que eu digo que você precisa tirar pelo menos 2 em cada avaliação. Agora, se você não passou nem na NC, que foi a chance da chance da chance, aí reprovou, não tem o que fazer. Quando posso marcar as outras chances? As avaliações são liberadas de acordo com a data do calendário também. Então, se você realizou a AV, tem que aguardar a liberação da AVS. Geralmente é uma semana, finalizou a AV e depois já lança a AVS, mais uma semana a NC. E segue na mesma modalidade, tá? Se a AVS, a modalidade for virtual, e a NC também vai seguir no virtual, tá? E se for presencial, vai ser sempre no presencial as recuperações, não fica alternando não. E as notas saem na hora, o que é muito prático porque você dali já vê qual vai ser os próximos passos. Então terminou a prova e quando finalizar já aparece a nota. E o que acontece se você reprovar no semestre? Você literalmente não passa. Isso para o ensino EAD, à distância. Você vai ter acesso ao conteúdo do próximo semestre, mas oficialmente você ainda vai estar no semestre que você reprovou. Porém, quando chegar a época de avaliação, você vai ter a oportunidade de realizar as avaliações do semestre que você reprovou e do que você deveria estar. E se você passar nos 2, aí você vai avançar. Se não, aí eu já não sei, porque aí já virou uma bola de neve, né? Me perguntam também se tem multa ou algum acréscimo na mensalidade se reprovar. E isso é muito relativo. Tem gente que tem gente que não tem. Aí é bom você já se antecipar e saber, caso você ache que você vai reprovar. Sobre as atividades que não são avaliações de fato, prova, me perguntam muito também se eles têm nota ou não, por onde enviar. Isso é muito relativo também, pessoal. Eu não tenho atividades em grupo, nem trabalhos que precisam ser enviados para os professores. Psicologia tem trabalho em grupo e tem atividades que precisam ser enviadas e que valem nota. Aí você tem que se informar com o seu polo de acordo com o seu curso. E sobre TCC, em administração EAD, não precisa fazer. Em outros cursos pode ser necessário também. Outra coisa para perguntar no seu polo. Por fim, eu vou dar algumas dicas para vocês estudarem para as provas. Uma dica que eu acho muito bacana é você baixar todo o material do semestre em PDF. Você vai entrar pelo computador em cada matéria, vai clicar Ctrl P e vai imprimir. Nesse semestre, a maioria das minhas matérias tem até 100 páginas. Então, eu tenho 6 meses para finalizar. Seguindo essa lógica, você pode pegar esse conteúdo, pode até imprimir e usar como livro, se você for mais medieval, gosta de riscar e tudo mais, e criar uma meta sobre a quantidade de páginas ou módulos. Isso vai te dar uma visão muito melhor, porque tem uma visão geral de todo o conteúdo e do que você precisa terminar. Porque ficar olhando só pelo aplicativo ou pelo site, ele não mostra o futuro. Então, você fica sem saber se falta muito ou se falta pouco. Assim, num PDF, você já vê tudo e simplifica. Com isso, você põe a meta de finalizar até um mês antes da prova. E nesse último mês, você vai tirar para realizar as atividades e os simulados. Por quê? Uma dica muito bacana. Os simulados e atividades te dão uma base do que vai cair na prova, então já é uma ajudinha ali. Inclusive, tem algumas questões que se repetem e também caem na prova, então você já realizando isso, você já tem ali um bizu, sem falar que auxilia como fixação, né? Você colocar em prática o que você aprendeu. Daí, por fim, você vai usar da sua melhor linguagem de aprendizagem. Se o seu caso for mais visual, pode funcionar fazer alguns mapas mentais ou algo mais relacionado a gráficos mesmo. Se for mais ouvinte,
Você pode gravar sua própria voz, ditando o assunto, um resumo do que você estudou, ou perguntas e respostas dos simulados e avaliações. Eu já fiz essa técnica de gravar podcast e funcionou muito. Eu fixei super rápido. Por fim, se você é do tipo que aprende escrevendo e lendo, escrever as perguntas e respostas do próprio simulado e das avaliações pode funcionar bastante. No mais, é isso, pessoal. No fim, é muito mais simples do que parece ser. O primeiro e o segundo semestre é basicamente para você aprender e depois disso você tá craque. Qualquer dúvida pode deixar aqui embaixo nos comentários ou me chamar lá no Instagram caso você queira um acompanhamento mais específico. Um beijo, bons estudos e boas provas!